Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom dia, senhor ministro, senhor secretário. Gostaria também de cumprimentar o Ricardo, a Dornelles, lá do Ministério, a Mariângela, lá de Itamaraty, todos os demais membros lá do Governo Federal, do Governo Estadual, na pessoa da Mônica aqui presente. Cumprimentar o professor Goldenberg, que tem sido aí um incansável defensor da bioenergia e particularmente das bioenergias de origem agrícola há muito tempo e no mundo inteiro. Queria também cumprimentar nossos amigos italianos e africanos aqui presentes, que estão aqui hoje tentando desenvolver essa cooperação tão importante entre América do Sul, Europa e África para os biocombustíveis. Vários professores aqui presentes, amigos já de muito tempo, o professor Moreira, gostaria também de cumprimentar o Plínio, lá da Datagro, o Brás, o Andreoli, enfim, tantos amigos aqui presentes, o Cadu, todo mundo aqui dessa mesa. Eu vou partir dessa frase, produção sustentável de biocombustíveis. Eu vou agregar uma palavra ali, produção global sustentável. Eu acho que essas três coisas são fundamentais para o desenvolvimento dos biocombustíveis no mundo, né? Primeiro, os biocombustíveis, e no nosso caso a bioeletricidade, as agroenergias, como a gente chama, são fundamentais para o mundo pós-petróleo de baixo carbono. O mundo pós-petróleo não quer dizer um mundo sem petróleo, mas quer dizer um mundo que vai fatalmente passar por uma diversificação energética nos próximos anos, em função da escassez do próprio petróleo, ou pelo menos do petróleo barato. Isso vai levar a um processo de substituição de energia, e é toda essa questão que hoje em dia é mais do que clara, a necessidade de produtos de baixo carbono, que a gente, quando fez o nosso PROALCO, a gente nem imaginava que isso seria uma agenda, e hoje é uma agenda fortíssima, né? Então, nós temos essa dimensão dos biocombustíveis, temos nesse momento uma dimensão de sustentabilidade da produção de biocombustíveis, que é um dos grandes esforços que a gente tem feito aqui no Brasil, e temos uma dimensão global que começa a acontecer no momento em que os dois maiores produtores de biocombustíveis do planeta, Brasil e Estados Unidos, estão hoje com tarifa zero no etanol. Essa conquista que nós tivemos agora recentemente. Então, a gente pode dizer hoje que 70%, 80% da produção mundial de biocombustíveis está sob livre comércio, pelo menos entre os dois grandes players. A gente espera que outros países façam o mesmo, na Europa, na Ásia, e a gente acha que esse movimento já está em andamento. Então, é isso, é global, é sustentável e é biocombustível. O Brasil, como todo mundo sabe, tem 35 anos de experiência de etanol, tem aí mais de uma década de experiência de bioeletricidade, desde o pró-álcool, a mistura que chega a 20% a 25%, aliás, 18% a 25%, maior do que em qualquer outro lugar do mundo. O carro flex, que chega a 50% da frota esse ano, e vai chegar lá na frente a 80%, 90%. As motocicletas flex, os ônibus a etanol, os motores estacionários a etanol, né? Agora, toda essa fronteira tecnológica absolutamente maravilhosa que esse setor oferece, que o Brasil tem a obrigação de ser um dos líderes, se não o grande líder mundial. Eu tenho a impressão, quando eu olho o que está vindo aí pela frente em termos daquilo que a gente chama de drop-in fuels, quer dizer, combustíveis, biocombustíveis semelhantes aos atuais combustíveis, né? Como o caso lá do diesel de cana, que está funcionando em ônibus aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, como o caso do bioquerosene de aviação, cujo primeiro voo vai ser inaugurado durante a Rio+20, né? A questão da biogasolina, quer dizer, quando a gente vê isso, vê o potencial na área de plásticos, de alcoquímica, de cosméticos, de químicos finos, de alimentos, enfim, a quantidade de coisas que se pode fazer a partir de sacarose e celulose, dá a impressão para mim que isso é muito parecido com o que foi lá atrás a revolução dos computadores pessoais, dos celulares, enfim, revoluções aí que se concretizaram e que estão hoje presentes nas mãos de todo mundo, né? Eu acho que a agroenergia vai caminhar por essa avenida
queiramos ou não. Isso vai acontecer nesses próximos anos. E a gente deu passos extraordinários nesse país, um pouco de idas e vindas, mas eu acho que estamos avançando. Estamos avançando. Hoje a cana-de-açúcar é a segunda fonte de energia do Brasil. É a primeira fonte de energia renovável do Brasil. E graças à cana-de-açúcar, que hoje está respondendo por 17% da matriz, a gente consegue ter uma matriz que é limpa em 46% das suas energias. E isso é uma história de sucesso. E é uma história que tem que continuar em cima dessa revolução tecnológica, que faz com que talvez daqui a 20 anos a nossa principal molécula combustível nem seja o etanol. Seja talvez um outro tipo de álcool, seja talvez uma bioquerosene, que é uma fronteira magnífica. Vocês imaginam que a única solução para reduzir carbono em aviação é o biocombustível, não tem avião elétrico. Não vai ter avião elétrico. Vai ter carros elétricos, não vai ter avião elétrico. Essa fronteira está na porta desse país. Tem que ser um dos temas importantes para serem tratados nesses próximos anos. Então, eu gostaria de primeiro dar essa dimensão dessa questão tecnológica que a gente tem pela frente. Depois, essa dimensão da questão global. Porque quando a gente vê dois países que se abriram para o comércio, a gente começa a acreditar que é possível que a revolução tecnológica ande mais rápido. Porque um dos grandes problemas que os biocombustíveis tinham 3, 4 anos atrás, quando nós assumimos a agenda da imagem do etanol brasileiro lá fora, junto com a Apex Brasil, é que em cada país se usava o biocombustível dos seus próprios fazendeiros. Na Europa se usava o trigo e a beterraba, lá nos Estados Unidos o milho, aqui no Brasil a cana, e os países não tinham comércio. Aliás, não tem ainda comércio. Por quê? Porque os biocombustíveis eram vistos como políticas agrícolas tradicionais e defesa de renda dos produtores locais. E hoje, com a possibilidade de mercados abertos, a gente vai pela primeira vez colocar diferentes feedstocks, diferentes matérias-primas em concorrência. E isso vai gerar um movimento de redução de custo e de aumento de eficiência energética e ambiental. E um prêmio para os melhores biocombustíveis. Desde que o sistema americano de separação que existe entre biocombustível convencional e biocombustível avançado foi colocado em prática, vocês sabem que no mandato americano, que vai a 140 bilhões de litros de etanol, o que dá mais de 5 vezes o que o Brasil produz hoje, tem 60 bilhões reservados para convencional, que é onde está o milho, e tem 80 bilhões reservados para avançados. E por que o etanol de cana foi classificado como um avançado e o milho não? Nós temos um prêmio de preço dentro do sistema de RINs que nunca caiu abaixo de 30 centavos de real por litro, ou 50, 55 centavos de dólar por galão. Isso é um reconhecimento, pela primeira vez, da vantagem energética e ambiental de usar etanol de cana. E de uma competição que, cedo ou tarde, vai acontecer no mundo inteiro, em benefício do clima, do planeta, etc. Porque é através dessa competição que nós vamos conseguir dar o salto tecnológico que a gente precisa para dobrar a quantidade de cana por hectare, fazer o etanol celulósico de segunda geração, de terceira geração, e fazer várias formas novas de energia. Então, eu acho que essa é a dimensão global. A outra dimensão fundamental é a dimensão da sustentabilidade. Nós já enterramos essa questão do alimento versus energia, quando a gente mostra que aqui no Brasil, a gente, com 2% das terras aráveis, substituiu quase 50% da gasolina. Que a gente dobrou a produtividade desde 1970 e vai dobrar de novo quando tiver o etanol celulósico. E quando a gente mostra que o crescimento que a cana teve não foi isolado, ele foi inferior, inclusive, ao crescimento que a soja teve, que o algodão teve. Portanto, aqui no Brasil, a gente faz, há muito tempo, alimento e energia, porque a chave para fazer alimento e energia, aliás, não é só alimento e energia, são 5 Fs: Food, Feed, Fuel, Forests and Fibers. Em inglês fica muito bonito. Alimentos, rações, fibras,
combustíveis, né, e florestas plantadas. A gente faz as 5 coisas nesse país, de maneira integrada no centro-oeste brasileiro, com alta tecnologia. A resposta para fazer as 5 coisas ao mesmo tempo é uma só: tecnologia. Tecnologia, você faz tudo isso, certo? Se não tiver tecnologia, você não faz nenhuma delas, apenas uma isolada, porque o mundo vai de 7 para 9 bilhões de pessoas, a renda per capita vai crescer, etc. Então, precisa fazer a sustentabilidade. O que nós fizemos nesses anos? Fizemos o zoneamento agroecológico da cana, fizemos o protocolo agroambiental de São Paulo, onde nós estamos eliminando a queima da cana, fizemos o padrão de certificação Bom Sucro. As primeiras 15 usinas do mundo que são Bom Sucro hoje, são todas associadas da Única e brasileiras. Todas. E hoje a dificuldade é achar mercado para o açúcar que a gente já está produzindo sustentável e certificado, e para o etanol, porque a gente foi rápido demais. E o mercado não está reagindo para comprar esse produto. Fizemos o programa de melhores práticas trabalhistas com o governo Lula, que foi um grande sucesso e que hoje já atinge uma boa parte das empresas num processo de auditoria e de certificação. Fizemos o maior programa já conhecido de requalificação de cortadores de cana para operar com máquinas. 5.000 trabalhadores estão sendo tirados do corte de cana a cada ano e requalificados para operar com máquinas, tratores, caminhões, num programa que envolve as empresas da cadeia produtiva. Então, são ações fundamentais. O que a África pode aprender com isso? Acho que a Europa pode aprender, basicamente, a necessidade de uma regulamentação correta, sem vieses, sem posições a priorísticas, com boa ciência, principalmente nos critérios de sustentabilidade, que ainda é um grande desafio. E a Europa também pode aprender na questão da necessidade de mercados abertos, como os americanos e o Brasil já o fizeram. E eu espero que isso aconteça. As 2 coisas: que os critérios de sustentabilidade da Europa não sejam discriminatórios contra o Brasil, porque hoje existe todo um debate sobre o que se chama lá de Highly Biodiverse Grasslands, que é uma espécie de insanidade que não tem muito cabimento, né? Porque quando a gente substitui grasslands, terras de pastagens, por cana, a gente melhora o balanço ambiental e não piora, né? Mas existe todo um certo debate que está muito complicado para essas coisas avançarem lá na Europa, e que a Europa caminhe para mercados abertos. E a África? A África tem todo o potencial que a gente desenvolveu aqui. A África tem condições extraordinárias para fazer uma agroenergia forte, uma agroenergia de qualidade. E eu acho que o desafio da África é a produtividade. Nós fizemos uma conta lá na Única, muito simples. Nós fizemos a seguinte conta: se todos os 110 países que produzem cana tivessem a produtividade do Brasil, em toneladas por hectare, quanto que isso daria, em termos de etanol? A resposta é: somente esse ganho de produtividade, para chegar no nível lá do Brasil, que nem é lá grandes coisas hoje, né, pelos problemas que nós estamos vivendo, isso daria mais de 20 bilhões de litros de etanol por ano. Isso substituiria 2% da gasolina do mundo. Portanto, 2% da gasolina do mundo pode ser substituída só com ganho de produtividade em relação ao que o mundo faz e o que o Brasil faz. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem hoje na África. É o desafio de fazer alimento e energia ao mesmo tempo, em terras que têm as boas condições para isso, e isso precisa de política pública, de regulação, precisa de um programa, como a gente fez aqui lá atrás, de substituição de gasolina por etanol, pelo menos no nível de 10%, 15%, que é o lógico, é o óbvio, é substituir MTBE, chumbo, esse tipo de coisa, né? Finalmente, o que o Brasil precisa fazer, né? O Brasil precisa crescer. É inacreditável o que está acontecendo com esse setor. É inacreditável. A gente está com o setor absolutamente parado. O setor passou por uma consolidação em 2008, depois da crise financeira, 1/3 do setor estava em dificuldades, empresas compraram usinas. Hoje nós temos um setor mais saudável do que tínhamos naquela época, graças, inclusive, ao papel lá do BNDES, que foi um dos grandes agentes de acerto
dessas dificuldades que aconteceram, e hoje o setor está mais consolidado, tem ativos melhores, tem governança, tem uma série de coisas, tem uma estrutura lá de capital muito melhor. Tivemos problemas climáticos, sim, perdemos produtividade, e temos um problema estrutural que tem que ser resolvido, que é a questão da perda de competitividade do etanol frente à gasolina no Brasil. Eu sempre digo que o Brasil não tem medo do preço do petróleo lá fora, porque o preço do petróleo lá fora pode cair em alguns momentos, pode estar subindo em outros, mas o movimento de longo prazo dele é para cima. E o nosso movimento aqui foi sempre para baixo. A gente reduziu a 1/3 o custo que nós tínhamos de etanol em 1970. E o petróleo aumentou umas 2 vezes ou 3 vezes o valor que ele tinha naquela época, né? Então, nós não temos medo de petróleo, nós temos sim uma questão que se coloca aqui no Brasil, que é fundamental, que é a competitividade do etanol frente ao preço da gasolina, né? É uma política pública que vem sendo adotada há bastante tempo. Aparentemente, isso não vai ser alterado tão cedo, mas algo tem que ser feito. E esse algo que tem que ser feito, no nosso entendimento, é algo na linha que permita a competitividade do etanol frente à gasolina, que gerará os novos projetos necessários. Hoje, se a gente conversa com qualquer empresa, a maior dificuldade que existe em relação ao futuro é a questão da economicidade de fazer um novo greenfield, de fazer uma nova planta, até mesmo de expandir as plantas existentes. As empresas hoje estão muito receosas em relação a um investimento que chega a R$1 bilhão, né? E que precisa ter o médio e longo prazo. Então, eu acho que o caminho, nós achamos que o caminho, dado que a política continuará sendo uma política de preços, digamos, estáveis lá da própria gasolina, né? E que tem a ver com esse desafio do controle lá de inflação, etc., o caminho é uma desoneração que coloque a diferença que o etanol tem em relação à gasolina para a sociedade. Aqui no Brasil tem estados que cobram imposto, onde a taxa de imposto é maior do que a da gasolina. E outros estados é menor. São Paulo, por exemplo, é claramente menor. São Paulo tem ICMS mais baixo, então São Paulo dá um incentivo ao etanol que se transfere no fato de hoje mais de 50% do consumo de etanol no país hidratado estar acontecendo em São Paulo. E muitos outros estados, eu diria que hoje a maioria deles, se você somar a carga tributária do etanol, ela já é hoje superior à da gasolina. Por que ela é superior? Porque houve uma redução da CID desde 2003, a CID era 28 centavos por litro, hoje ela é 9 centavos, ela representava 15% do preço de bomba, hoje ela representa 2,7%, e com essa redução da CID, com o ICMS estável, a gente perdeu essa competitividade em vários estados brasileiros. Eu acho que o caminho é um caminho de uma política público-privada, onde o setor público entra com alguma forma de desoneração e o setor privado constrói a competitividade por redução de custos e aumento de produtividade. Então, isso é só para concluir, para dizer o seguinte: o Brasil tem todas as condições para crescer. Eu entendo que vai crescer, eu entendo que essas políticas vão ser desenhadas, vão resolver os atuais problemas de abastecimento, e a experiência brasileira, acima de tudo, é a mais exitosa do planeta, e nós temos assim nós somos hoje assim vistos lá fora pelo que nós fizemos nesses 35 anos, e hoje eu diria fortemente admirados. Okay? Muito obrigado, era isso.